Esses dias eu tava pensando, por que será que às vezes a gente se sente tão cansada? Sabe aquele esgotamento, tanto físico, quanto mental, quanto emocional, que assim a gente não aguenta mais. Parece que a gente chega no limite e fala assim, olha, eu não aguento mais, eu não quero mais. A gente só consegue levantar para trabalhar, a gente chega em casa, a gente só quer se jogar no sofá e dormir e descansar, né? A gente acha que o descanso ele vai ser realmente cada vez a gente dormir mais, cada vez a gente ficar mais à toa sem fazer nada, né? E chega uma hora que isso vai virando uma coisa gigantesca e a gente vai percebendo que esse cansaço não passa. A gente não consegue realmente descansar. A gente fica cada vez mais cansado. E, gente, eu tô falando isso porque eu estou passando por um momento exatamente como esse. Por isso até que eu quis trazer esse tema aqui hoje, porque às vezes a gente chega nesse ponto mesmo de ficar esgotada, tanto mental, quanto emocional, quanto fisicamente. E aí, justamente por eu estar passando por um momento como esse, eu falei assim, cara, o que será que tá acontecendo que tá me deixando assim? Mas antes de eu começar o vídeo, se você não me conhece ainda, meu nome é Fernanda de Oliveira. Se você gosta sobre desenvolvimento pessoal, se você gosta de autoconhecimento, aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa. Já se inscreve. Eu tô vendo que tem um monte de gente assistindo os meus vídeos e não tá se inscrevendo no canal, gente. Então se inscreve no canal porque toda semana vem um vídeo aqui falando um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, mas eu gosto de trazer muito na prática, sabe? Muito assim, sem regras, mas com práticas que você consegue aplicar muito facilmente na sua vida. Mas vamos lá, voltando aqui à história do cansaço, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, e o autoconhecimento ele é justamente importante por isso, porque a gente tem que olhar e falar assim, poxa, eu estou sentindo isso. Por quê? Né? Então eu percebi que eu estava entrando nesse limbo do cansaço, do esgotamento, tanto físico quanto mental, quanto emocional, físico, mental e emocional. E aí eu falei assim, gente, peraí, o que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo com a minha vida nesse momento que tá me deixando assim, que tá me deixando tão exausta a ponto de eu dormir e não conseguir descansar, a ponto de eu descansar e continuar cansada, né? E aí eu comecei a pensar em como está a minha rotina agora, então eu vou resumir a minha rotina para vocês hoje em dia. O que eu tô fazendo é acordar, trabalhar, voltar para casa, cuidar da casa, gravar os vídeos, estudar até tarde e dormir de novo. Bem resumidamente, tá, gente? Porque assim, no meu dia entra mais um monte de coisa que eu preciso fazer, tarefas aí que eu preciso fazer. Mas enfim, isso me deixou num limbo, né? De eu levantar, trabalhar fora, trabalhar em casa, dormir tarde, não conseguir acordar tão cedo e já ter que trabalhar de novo. E aí, final de semana, eu tava cheia de compromissos e várias coisas que foram acontecendo também, então eu não conseguia colocar as coisas em ordem, não conseguia descansar o suficiente, aí eu já entrava na próxima semana desse jeito, enfim, tava acontecendo exatamente isso. E aí eu peguei, parei e falei assim, não, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Então eu vou entender, vou aplicar aqui, e aí você entende, aplica aí também. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para você, olhar para tua vida. Como é que tá a tua rotina? Como é que você tá fazendo tuas coisas? O que você tá fazendo? Como é que você tá ocupando o seu tempo? E eu percebi que isso é algo assim, não só para mim, mas para todos nós. A gente precisa de ordem. Nós precisamos de ordem para tudo na nossa vida. Porque tudo que tá bagunçado, tudo que tá fora do lugar, tudo que tá de forma assim desregrada, faz com que a gente acabe caindo nesse cansaço infinito e nesse loop infinito de procrastinação e cansaço e exaustão, né, que não consegue fazer a gente fazer exatamente aquilo que a gente precisa fazer, né? Então a gente vive sempre muito cansado. Então, a primeira coisa é você parar e colocar de novo a sua vida em ordem. Porque se você for ver, às vezes você tá dormindo mal, comendo mal, sem fazer atividade física e trabalhando mal
fazendo tudo errado, se enchendo de doce, se enchendo de açúcar. Tudo isso vai fazendo com que teu corpo também vai entrando em colapso. Nem ele aguenta, nem ele consegue. Pensa, eu gosto de acordar muito cedo, então eu gosto de acordar ali entre 4h30 e 5 horas no máximo, praticar minha atividade física para eu poder voltar para casa, tomar meu café da manhã, para eu ir trabalhar e no fim do dia trabalhar em casa ainda, que é o que eu preciso fazer para os vídeos aqui, para as coisas que eu preciso fazer, mas ainda assim dormir num horário que seja bom para eu acordar no dia seguinte. Eu consigo fazer isso, eu consigo aplicar essa rotina para minha vida, mas nesse momento eu não estou conseguindo. Então, a primeira coisa é falar assim, não, peraí, vamos colocar a casa em ordem. Então, se você está sentindo que a tua vida está uma desordem, uma bagunça, primeira coisa, você precisa colocar a tua vida em ordem. E por onde você vai começar a colocar essa ordem, a colocar essa organização? Olha como está teu sono. Você está dormindo bem? Você está tendo as suas horas de sono necessárias para você conseguir descansar de fato, né? Ter uma noite restauradora para você acordar no dia seguinte? Como é que tá esse sono? Outra coisa que eu percebi que eu estava fazendo bastante, eu gosto muito de café. Se você me acompanha lá no Instagram, você vai saber que eu gosto muito de café, você me conhece também. Eu gosto muito de café. E sempre que eu chego do trabalho, eu tomo um café, né? Talvez até uma garrafa, mas eu tomo café. Só que eu chego do trabalho quase 6 horas da tarde. Não é um ótimo horário para tomar café. Na verdade, é um péssimo horário para tomar café. Então eu percebi que o café começou a atrapalhar meu sono. Não porque me tira o sono, eu não fico sem sono. Mas ele atrapalha a minha noite de sono. Não me deixa descansar o suficiente. Então eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida e na minha rotina. Eu me readequar, me readaptar e colocar tudo em ordem de novo. Então eu tirei esse café aí do fim do meu dia, das 6 da tarde, né? Então às vezes você precisa olhar exatamente isso. Como é que tá seu sono? Você tá tomando muita cafeína? Você tá dormindo muito tarde, acordando muito cedo? Porque às vezes a gente acha que dormir mais é o suficiente, né? Não, eu fui dormir 1h da manhã, então eu preciso acordar meio-dia no dia seguinte. Sábado e domingo eu vou dormir, né? Às vezes a gente pensa isso. Mas na verdade, não é esse sono que vai te restaurar. Não vai ser esse sono que vai te deixar mais energizada e realmente descansar. Porque se você dorme tarde, o nosso melhor horário de sono é ali entre 10 à meia-noite. Então, se você dormiu depois desse horário, vai ser muito difícil você alcançar essas 2 horas, entre aspas, de sono perdido. Então, convém mais você dormir mais cedo e acordar mais cedo do que você dormir tarde e acordar mais tarde ainda. Então, a primeira coisa, dá uma olhada como é que tá esse sono, regula esse sono, esse horário de dormir. Veja se você está tendo uma boa noite de sono, uma noite restauradora e a quantidade certa também. A segunda coisa que eu percebi também que estava meio desregrado aqui, eu também já estou lutando aqui para reorganizar, é a alimentação. Como é que está a sua alimentação? Você está comendo muito açúcar? Você está tomando muita cafeína? Você está comendo muito carboidrato ruim? Como é que está isso aí? Muita farinha branca? Eu percebi também que eu tava fazendo isso. Eu percebi que eu comecei a colocar... Gente, é incrível. Mas olha, sabe aquela coisa de um tomate podre apodrece tudo? Um hábito ruim. Ó, isso aqui é uma frase que uma vez eu ouvi, não lembro aonde. Mas um hábito bom, ele é muito difícil de ser implementado, né? Você vai tentar ali, ele vai vir, vai ser muito difícil. Um hábito ruim, ele nunca vem sozinho. Ele vem carregado com mais um monte de hábito ruim. Então, às vezes, se você está com sono desregulado, provavelmente você vai desregular a sua alimentação, provavelmente você vai desregular a sua prática física, né? A sua prática de atividade física, e isso vai virando uma bola de neve. Gente, a gente precisa colocar a nossa vida em ordem. Sem ordem, a gente aumenta nosso estresse, a gente aumenta nossa ansiedade, nossa depressão, nossa procrastinação, todas as coisas
negativas e ruins, quando a gente está em desordem, a gente acaba com tudo isso, tá? Então olha como é que tá a sua alimentação. Eu percebi que, não, mas é só um pãozinho de queijo. Mas é só um bolinho. Mas é só um pedacinho da rosca. Mas é só um docinho depois do almoço. E aí esse é só, eu percebi que eu tava sempre, era pouquinho, mas era sempre comendo um docinho, sempre comendo um pão de queijo, sempre comendo uma rosca. E isso também atrapalha, porque o nosso corpo, ele se nutre, ele se alimenta daquilo que a gente fornece para ele, né? Ele vai ter energia de acordo com aquilo que a gente fornece. E as coisas que mais dão energias boas para o nosso corpo é o quê? É fruta, é legume, é salada, é carboidrato bom, é proteína. Então a gente precisa se alimentar de coisas boas. Então, sono regulado, alimentação saudável. São as duas coisas aí que eu percebi que eu tava deixando um pouquinho de lado. E aí, consequentemente, lembro de um hábito ruim, traz um monte de ruim com ele também, falta de atividade física. Durmo tarde, não consigo acordar no horário, não dá tempo de ir para academia, vou trabalhar direto. Já perdi ali meu tempo de atividade física. Então eu comecei a parar de fazer atividade física. Comecei a ver que eu estava negligenciando algo que é importante para mim, para minha saúde, para minha energia. E a gente tem essa mania de achar que a gente vai descansar mais, dormindo mais, mas na verdade o que gera energia é energia, né? Lei de Newton, lei de física, é inércia. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Então, se você não está praticando atividade física, dificilmente vai ser difícil você... Tá. Provavelmente vai ser difícil você dar esse primeiro retorno, esse primeiro engate, esse primeiro movimento, porque a tendência é realmente ficar parado. Então, voltar à atividade física é imensamente importante, porque é assim que você vai gerar mais energia para o teu corpo. Eu percebo que o meu corpo ele vai começando a ficar pesado quando eu paro de treinar, quando eu paro de fazer atividade física. O meu cansaço vai ficando maior. Então a gente não cansa por praticar atividade física, a gente cansa por não praticar atividade física. Então, outro ponto aí que como é que tá a sua prática de atividade física? Você tá indo pra academia? Você tá fazendo uma caminhada aí no bairro? Você tá fazendo alguma coisa para movimentar e gerar energia para esse corpo aí? Presta atenção, hein? Mais uma coisa aqui que às vezes, principalmente nós mulheres, esse aqui eu acho que vai para nós mulheres. Se tem mulher me assistindo aí, comenta: Fer, eu tenho esse problema. É a gente querer controlar tudo. Inclusive, controlar aquilo que não está sob nosso controle. Controlar aquilo que não cabe a nós controlarmos, né? Por exemplo, no trabalho, às vezes eu fico pensando coisas, meu Deus, como é que eu posso resolver o problema da empresa, irarará. E, cara, às vezes aquilo ali não está ao meu alcance, não sou eu que vou resolver aquele problema. Cabe a mim resolver os problemas que chegam para mim. Agora, o que chega lá pro dono da empresa, pro líder, pros outros, é para outras pessoas, não é para mim. Então a gente tem essa mania, né, vamos dizer assim, essa mania, esse costume, esse hábito, sei lá, de querer controlar. A gente quer controlar o filho, a gente quer controlar o marido, a gente quer controlar o trabalho, a gente quer controlar aquilo que não tá no nosso controle, não tá na nossa mão. E isso demanda uma energia muito grande, porque aí a gente se estressa. E o estresse, ele também gera cansaço, né? Então a gente se cansa, a gente se estressa, e aí você fala e não adianta nada, e você se estressou mais ainda por estar falando tanto. E, gente, eu passo por isso, eu sei como é que é. Eu acho que você também passa por isso, você deve saber como é que é. Assim, não, vamos falar assim, ó, uma amiga me contou que é assim. Aí fica menos feio pra gente, né? Mas então, a gente tentar ter controle de tudo e até daquilo que a gente não tem controle, querer controlar
outras pessoas, querer controlar outras situações, isso também causa um desgaste muito grande pra gente. Então a gente precisa também, e isso também traz desordem, tá? Porque você fica tentando controlar o incontrolável, você vai gastar energia e você poderia estar fazendo outra coisa muito mais produtiva e melhor pra você. Outra coisa que eu identifiquei também, gente, eu sou a louca da rotina. Eu sou a louca da rotina, eu falo pra vocês sobre rotina intencional, eu falo pra você a importância de ter uma rotina. Mas se todas essas coisas estão em desordem, é sinal que a minha rotina tá desregulada. É sinal de que eu não tô mais na rotina. Na verdade, eu tô numa rotina, mas não na rotina que eu gostaria de estar. Não na rotina que eu precisaria estar. Então, não ter uma rotina estabelecida para fazer essas coisas, para dormir bem, para comer bem, para praticar atividade física e para soltar um pouco daquilo que a gente não tem controle, também causa desordem. E eu falo isso, gente, é para qualquer situação em que você esteja, em que você se encontra. Se você trabalha e faz faculdade, se você só trabalha, se você só faz faculdade, ou se você no momento não está fazendo nenhuma das duas coisas, você precisa colocar a tua vida em ordem. Você precisa estabelecer uma rotina, porque quanto mais largado no sofá, quanto mais largado em cima de uma cama, quanto mais assistindo série, quanto mais vendo coisas bobas e idiotas na internet que não vão te agregar em nada, muito pelo contrário, só vão te deixar mais frustrado, mais vai se comparar cada vez mais, vai achar que a tua vida tá dando tudo errado e a de todo mundo tá dando certo. Quanto mais você se alimentar desse tipo de coisa, pior vai se tornando a tua vida. Pior você vai se sentindo, pior esses sentimentos vão estar presentes em você. Então, ter essa habilidade de entender, não, beleza, sei lá, talvez no momento eu não esteja trabalhando, mas eu preciso criar uma rotina, eu preciso ter um sono regulado, eu preciso desenvolver meu intelecto, eu preciso me desenvolver como pessoa, como profissional, estudar uma nova habilidade, enfim, eu não sei o que você precisa fazer e isso tem que estar de acordo com aquilo que você sonha para a tua vida, com os seus objetivos, mas independentemente da situação em que você esteja, você precisa colocar a tua vida em ordem. Para a gente finalizar, algo que também é muito importante e que gasta muita energia nossa e deixa a gente sempre muito cansado, são os excessos e os vícios, né? Por essa tendência da gente querer descansar, mexendo no celular, né? Comer um docinho porque eu tô cansada, eu mereço. Assistir a série que você gosta porque você teve um dia estressante no trabalho. Você sempre colocar isso na tua vida como prioridade, isso também pode te prejudicar e pode te deixar mais cansada do que você tá. Porque vamos supor assim, você chegou em casa, você tá estressado, você teve um dia cansativo, beleza. Você quer assistir a série? Não tem problema. O problema não é a série. O problema é você sentar para assistir sua série e ficar até meia-noite, 1h da manhã, para no dia seguinte você acordar em cima da hora de novo, atrasada e ter que ir trabalhar sem fazer essas outras coisas que eu falei, entendeu? Então os nossos vícios, os nossos excessos, eles nos fazem mal. E não é nem a longo prazo, é a curto prazo. Porque eu faço isso hoje e já me ferro amanhã, entende? Então não adianta falar assim, não, isso a longo prazo, não, ele é papum, é imediato, é prazer, é gostoso agora e a gente se ferra daqui a pouco, é bem isso que acontece. Então toma muito cuidado com os excessos, com os vícios, porque como eu falei, né, uma alimentação desregulada, desregrada aí, pode ter um excesso de doce, um excesso de café, um excesso de carboidrato, né? O vício de ficar muito tempo no celular, ficar vendo, né, as coisas em rede social, isso às vezes gera ali uma ansiedade, uma comparação, sentimentos negativos. Então é muito importante você ter essa percepção de quais são os seus excessos, de quais são os seus vícios, o que está te atrapalhando a ter uma rotina organizada, a ter uma rotina intencional que realmente faça sentido para você, a ter uma vida que realmente traga mais
leveza ao invés de peso para você. Ter uma vida que te ajude a construir gradativamente e diariamente aquilo que você sonha, a pessoa que você precisa se tornar, a pessoa que você quer se tornar. Então, colocar a vida em ordem, e eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tô revoltada, porque eu sou a louca da rotina, da vida em ordem, da organização, e nesse momento desse vídeo eu não tô 100% fazendo o que eu preciso. Mas agora eu e você vamos voltar, sentar, analisar e colocar nossa vida em ordem de novo, porque a gente precisa sim de ordem, de descanso, momentos de curtir, momento de trabalhar, momento de se exercitar, momento de comer bem, enfim, tem momento para tudo, tá certo? Gente, assim ó, eu fiz esse vídeo porque é algo que eu tô vivendo agora, mas que eu já tô me reorganizando. Foram esses pontos que eu identifiquei pra mim, pra minha rotina, que vai me ajudar realmente a me reorganizar, me recolocar em movimento. E se isso fez sentido pra você aí também, aplica também na tua vida. Analisa cada ponto que eu falei aí, como que você tá, como que você tá fazendo, como é que tá a tua rotina e se organiza. Que hora que você precisa dormir, que hora você precisa acordar, o que você precisa fazer, enfim, coloca a tua vida em ordem. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu comentário aqui nesse vídeo. Eu gosto muito quando vocês comentam, quando vocês interagem. Também estou aberta a sugestões de vídeo. Se você tem interesse em saber alguma coisa, deixa seu comentário aí também. E não esquece, claro, de deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo meio maluco aqui, não tinha nem roteiro, só fui colocando alguns pontos aqui e falando com vocês. Mas é que agora, assim, eu já tô me sentindo bem íntimo, assim, com vocês, sabe? Eu acho que a gente já tá criando uma relação de amizade aqui. Então se inscreve no canal, por favor, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau!